Bom, e a Petrobras mudou de comando e o Jean Paul Prats, ex-chefe maior, diretor, presidente da Petrobras, publicou um vídeo de despedida da empresa nas suas redes sociais. A publicação aconteceu ontem. A gravação foi feita na Petroleira. Ele foi demitido da presidência da estatal pelo presidente Lula, né, que já tem um nome, uma substituta. Magna Chambriard será a substituta. Sávia Barreto traz os detalhes aqui para a gente. Chegou a se falar, sabe, inclusive, que essa substituição aconteceu, ou poderia ter acontecido num momento diferente deste. O fato é que a mudança aconteceu e aí acabou revelando uma inabilidade de Jean Paul Prats. Joelson, já era uma pedra cantada, né? Mas o presidente Lula, ele tem um perfil que é o seguinte: quando a imprensa está falando muito de um assunto, ele prefere não tomar uma decisão. Ou seja, ele já tomou a decisão, mas ele prefere não executar para não parecer que ele está sendo pressionado. O fato é que havia uma disputa interna, um fogo amigo. A gente pode dizer que o Jean Paul Prats, que é um petista também histórico, ele foi derrubado pelos próprios petistas, como o ministro Alexandre Silveira, da Minas e Energia, o ministro Rui Costa, enfim, nomes que viam a condução dele muito mais próxima dos acionistas do que necessariamente da intenção do governo. Agora, a Petrobras, que em 8 anos teve 8 presidentes, tem um sinal aí de alerta, né? O fato é que os governos sempre querem gastar um pouco mais, querem usar a estatal, que é uma empresa de capital aberto, para fazer investimentos e, por outro lado, tem ali o próprio mercado preocupado com esses gastos, com o impacto disso na ponta também para o consumidor, né? Então, eu acho que nessa queda de braços venceu o lado do governo, que enxerga que é importante ter a Petrobras como um braço muito mais aliado do governo do que necessariamente do mercado. Bom, Jean Paul Prats gravou o vídeo, você vai ver aí agora a fala do ex-presidente da Petrobras. Amigos e amigas da Petrobras e das outras empresas que compõem o nosso sistema Petrobras, com o coração cheio de gratidão, me despeço mais uma vez dessa empresa que tanto me ensinou, me proporcionou experiências inesquecíveis. Gosto de dizer sempre que sinto muito orgulho de ter começado minha carreira na Petrobras quando trabalhei na Braspetro. Essa é uma empresa que forma profissionais, que nos dá a energia de ambicionar grandes coisas a serviço do Brasil. Agradeço especialmente ao presidente Lula a oportunidade e a responsabilidade de chefiar a empresa no começo desse nosso governo, de dar partida no processo de transição para uma empresa de energia preparada para o futuro. A jornada rumo a um futuro mais sustentável é uma responsabilidade de todos e todas nós. Tenho certeza de que a Petrobras, com a sua expertise e paixão, continuará a trilhar esse caminho com excelência. Desejo a todos e todas muito sucesso e realizações. Levo comigo as melhores lembranças e a certeza de que fizemos a diferença. Aí, Erivaldo Barbosa, despedida do presidente. Registrou formalmente a saída da Petrobras, fez os agradecimentos devidos, avaliou como tendo feito o que era para ser feito, ou seja, não recuou em nada naquilo que realmente possa ter frustrado o Palácio do Planalto ou setores do PT, mas o fato é como a Sávia falou mesmo, esse conflito aí dentro do governo, ele existiu desde a indicação de Jean Paul Prats, quando era senador lá pelo PT do Rio Grande do Norte, né? Alexandre Silveira, que é o ministro das Minas e Energia, sempre ia na contramão, ou o Jean Paul Prats que ia na contramão, ou seja, que iam sempre em vias diferentes em relação à política voltada para combustíveis, para a condução da Eletrobras. E no Palácio do Planalto, o presidente Lula, que é o chefe maior da nação, sempre defendeu a lógica dos investimentos, dos grandes investimentos, e sentia um pouco a dependência de Jean Paul Prats em colocar em prática essa orientação ou esse desejo do governo. Eu acho que por isso é que hoje as análises apontam para um estilo mais intervencionista do ponto de vista do governo federal sobre a Petrobras no comando da Magna Chambriard. Vamos falar um pouco a respeito da desoneração da Folha. Ontem, o Erivaldo Barbosa trouxe aqui uma preocupação dos prefeitos piauienses em relação à desoneração da folha de pagamento. A gente sabe que esse debate, que envolve inclusive setores da economia, assunto já superado com os setores da economia, mas agora com as prefeituras é um assunto a ser tratado. Na pandemia, houve uma espécie de retirada,
colocar aqui em termos gerais, retirada de peso de pagamento de imposto em relação à folha de pagamento nos municípios e em 17 setores da economia brasileira. Agora, os prefeitos, vendo a possibilidade de que isso possa voltar a acontecer, estão querendo um acordo, um diálogo com as lideranças políticas. E os líderes partidários devem pressionar o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, em uma reunião marcada para esta quinta-feira, para que ele force o Planalto a fazer um acordo sobre a manutenção dessa desoneração, sabe? Esse assunto vai envolver, inclusive, a avaliação sobre o tamanho desses municípios. Exatamente, Joelson, é um assunto complexo, mas quando a gente fala de desoneração, é o fato de que as empresas, no caso 17 setores que mais empregam no Brasil, e as prefeituras de médias cidades vão pagar menos impostos. Elas alegam que vão empregar mais, né, dessa forma. Por outro lado, o governo quer a arrecadação. A gente sabe que na semana passada teve um acordo entre o governo e essas empresas, e agora são as prefeituras que querem o mesmo acordo, só que não teve nenhum acordo firmado até agora. O governo ele tem um prazo, de certa forma, uma pressão muito grande para aprovar até sexta-feira. É difícil, porque, como vocês estão vendo, a gente está no Congresso, o Congresso está totalmente esvaziado, mas teria que ter uma votação já até sexta-feira para poder as empresas, no caso dos 17 setores, não pagarem já nessa folha um aumento da tributação. Isso seria algo gradativo ao longo dos meses, ou talvez um acordo com a própria Receita Federal para poder tornar esse prazo mais elástico. E no caso das prefeituras, elas pedem a mesma coisa, elas pedem o mesmo acordo que o governo fez com os 17 setores. A gente acredita que na semana que vem, essa deve ser uma pauta importante aqui em Brasília, porque essa semana o assunto principal foi, não poderia deixar de ser, de fato, a ajuda ao Rio Grande do Sul. Agora, essa reunião ainda não teve uma conclusão e acredita-se que pelo menos deve-se encaminhar os termos desse acordo, até porque é uma discussão que terminou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal que agora deve suspender uma decisão sobre esse assunto, porque a decisão fica nas mãos do Congresso Nacional. Elivaldo, o debate vai seguir, o Congresso tem um peso, né, obviamente, nessa participação, passa pelo Congresso, mas aqui, no que você trouxe de informação sobre as organizações que envolvem mais de 5 mil municípios no Brasil, é que existe até a possibilidade disso ir para a justiça. Exatamente. A tendência é essa, de judicializar. Ou então o acordo com a União, com o governo federal, para que haja, Joelson, uma compensação em relação às perdas ou prejuízo que os municípios terão já agora esse mês. O problema é que ele vai ter que ser implementado, a folha volta a ter o desconto normal já a partir desse mês de maio e do dia 20, da próxima semana, já começa a valer os descontos normais, ou seja, 21% é a contribuição patronal sobre a folha de pessoal dos municípios, que com a folha desonerada, esse desconto caía para 8%. Isso deu uma folga, uma respirada para as prefeituras que estavam aí com a corda no pescoço. Agora, voltando ao patamar de 21%, é que deixou aí uma situação de muita complicação. O acordo que os municípios tentam com o governo federal é uma compensação ou um bônus que pudesse ser criado para não abalar tanto a folha de pessoal, ou então pelo menos a quarentena ser implementado, como foi para implementar a desoneração, demorou 90 dias, que para voltar à situação normal demore pelo menos um prazo para que as prefeituras possam encontrar caminhos de compensar a perda que terão em suas finanças. Vamos falar agora a respeito da agenda de um integrante do primeiro escalão do governo Lula na cidade de Teresina. Está desembarcando em Teresina o ministro Carlos Lupe, ele que é ministro da Previdência, né, da Previdência Social, está vindo para o Piauí, cumpre uma agenda administrativa também, mas principalmente, e pelo que vi da agenda do ministro, primordialmente política em relação ao PDT, partido que ele presidiu até certo dia e fica com uma espécie de presidência honorária, Paulo. Ou licenciado, né? Ou licenciada. A agenda cheia aqui em Teresina do ministro Carlos Lupe. Joelson, hoje à tarde está programado ali para as 14 horas, daqui a 10 minutos, um evento onde ele participa com o governador em exercício Temístocles Filho, a assinatura de um termo de intenção de cooperação entre o governo do estado e também o Ministério da Previdência Social. E amanhã uma outra agenda na Câmara Municipal de Teresina. Inclusive, Elivaldo, nos anos em que eu cubro política, é a primeira vez que eu vejo um ministro
vindo a Teresina e, de fato, cumprindo uma agenda também ali na Câmara Municipal, onde ele deve receber o título de cidadania teresinense, uma proposta apresentada pelo vereador Evandro Ide, que é o presidente do PDT aqui no Piauí, também pelo presidente da Câmara, Enzo Samuel, e logo em seguida assina um outro termo de cooperação entre a Câmara e o Ministério para a instalação de um posto avançado do INSS ali na Câmara Municipal. E à noite, essa agenda política, um seminário com os pré-candidatos a vereador do PDT com o ministro Carlos Lupe e também com a presença do deputado Fábio Novo, que é o pré-candidato a prefeito do PT. Bom, Carlos Lupe, sabe, tem uma agenda, como eu disse aqui, administrativa e política. E em relação ao PDT, e aí falando até do PDT nacional, Carlos Lupe tem um desafio, já que o PDT teve candidatura própria à presidência da República nas últimas 2 eleições, com Ciro Gomes. Uma crise se instalou no partido, sobretudo no Ceará, onde Ciro Gomes é liderança política importante, e agora é preciso reconstruir a sigla no que diz respeito às suas estratégias municipais em 2024. Claro, o PDT é um partido que já teve perspectivas, sim, de chegar a ocupar a presidência da República. É um partido que hoje os seus próprios aliados, seus próprios membros criticam e falam, olha, a gente é só um satélite ali do PT. O PT em muitos estados em que o PDT teve um histórico de sucesso, terminou ganhando um protagonismo e, claro, conseguindo os mandatos que o PDT gostaria de ter de volta. Então a sigla, ela tem esse desafio de não ser apenas um apêndice, um suporte do PT e sim, claro, conquistar prefeituras, conquistar Câmara de Vereadores e, claro, também governos do Estado. Agora, o PDT sempre quer um pouco mais de espaço, né? Quer um pouco mais de espaço no governo Lula, almeja que uma reforma ministerial consiga dar esse espaço, mas a gente sabe que é difícil porque outros partidos, principalmente do Centrão, buscam também ocupar mais ministérios com mais recursos aqui na esplanada dos ministérios, então é um desafio. E Teresina tem um espaço importante, né? Porque a presidência da Câmara é do PDT, é do vereador Enzo Samuel, que deve, depois da eleição, primeiro ele tem que ser eleito, né? Ser reeleito, e depois pode vir sim a disputar uma cadeira de deputado estadual. Então o partido tem planos que incluem Teresina, e o Nordeste é um lugar importante para o PDT. Aí, PDT nas eleições municipais. Essa é a preocupação de Carlos Lupe ao chegar em Teresina. Em Teresina, o PDT ele fez uma boa eleição em 2020, triplicou a bancada de vereadores na Câmara Municipal, formou agora no apagar das luzes, né, Paulo, uma chapa muito competitiva para disputar mandatos na Câmara, tem até uma meta ousada de chegar a 5 vereadores, bom, potencial tem. Agora, no Estado, o desafio é maior, Joelson, porque o PDT nunca foi ter uma força política assim, robusta nos municípios, mas já teve ali uma atuação mediana, chegou a ter 12, 13, 14 prefeitos e perdeu muita musculatura nas últimas eleições estaduais. E é esse desafio que o PDT, sob o comando de Evandro Ides, vai apresentar para Carlos Lupe, que é de retomar a estruturação do partido também no interior do Estado.